O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente e, sinceramente, talvez seja um dos mais importantes que já fiz aqui no canal. Se você já acompanha este canal há algum tempo, sabe que nós temos caminhado juntos por muitas histórias da Bíblia. Vimos a criação em Gênesis, atravessamos o dilúvio com Noé, seguimos as promessas feitas a Abraão, ouvimos os salmos de Davi, acompanhamos os milagres e os ensinos de Jesus nos evangelhos. Tem sido uma jornada linda, e eu sou muito grato por você estar vivendo tudo isso comigo. E no meio dessas narrações, algo foi ficando cada vez mais evidente. Muita gente deseja compreender melhor as histórias bíblicas, mas será que realmente entende o que é a Bíblia? Essa é uma pergunta fundamental, porque quando você entende o que a Bíblia é de verdade, tudo muda. A forma como você lê, a forma como você ouve e até a maneira como você enxerga a sua caminhada espiritual. É como ajustar o foco de uma câmera. De repente, tudo fica mais nítido. E foi por isso que eu decidi fazer este vídeo. Hoje, antes de continuarmos avançando pelos capítulos e histórias, nós vamos dar um passo atrás para entender o fundamento de tudo. Afinal, o que exatamente é a Bíblia? Para te responder isso, nós vamos caminhar por algumas etapas importantes. Primeiro, nós vamos entender o que a Bíblia realmente é. Não um único livro, mas uma coleção inteira, construída ao longo de séculos e unida por uma mesma mensagem. Depois, vamos ver como esses textos surgiram, quem escreveu, por que escreveram e como foram preservados com tanto cuidado através das gerações. Também vamos entender como a Bíblia foi organizada e por que ela segue a ordem que conhecemos hoje. Em seguida, vamos falar sobre as traduções, por que existem versões diferentes e por que isso não altera a essência da mensagem. E também vamos responder uma das perguntas mais importantes. Se homens escreveram a Bíblia, por que a chamamos de Palavra de Deus? Depois disso, veremos por que podemos confiar no texto que temos hoje, o que a história, a preservação dos manuscritos e a coerência da narrativa revelam. E, por fim, chegaremos à parte mais preciosa, o papel espiritual da Bíblia na sua vida, porque ela não é apenas um registro antigo, é uma palavra viva que fala, confronta, consola e transforma. Este vídeo existe para isso, para que você saiba com clareza e profundidade o que está realmente segurando nas mãos quando abre uma Bíblia. Bem, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que a Bíblia não é um livro. Ela nunca foi um volume único, criado de uma só vez. A própria palavra Bíblia deixa isso muito claro. Ela vem do grego ta bíblia, que significa literalmente os livros. É o plural de biblion, um termo usado para se referir a pequenos rolos ou escritos. Ou seja, quando falamos da Bíblia, estamos falando de uma coleção inteira, uma verdadeira biblioteca formada por 66 livros diferentes, escritos por pessoas diferentes, em épocas distintas, com estilos e contextos completamente distintos. Dentro dessas páginas, encontramos textos produzidos por mais de 40 autores. Homens que viveram em séculos distintos, em sociedades diferentes, com histórias pessoais únicas. Entre eles havia reis e pastores de ovelhas, profetas e pescadores, médicos, agricultores, líderes militares e até um cobrador de impostos. A maioria nunca se conheceu. E ainda assim, ao longo de aproximadamente 1.600 anos, todos contribuíram para a mesma grande história. E quando abrimos essa biblioteca, percebemos uma variedade impressionante de estilos literários. Há narrativas históricas, poesias, leis, profecias, parábolas, provérbios, cartas e relatos biográficos. Cada estilo existe por um motivo. A poesia expressa sentimentos profundos. A história mostra como Deus age no tempo. As cartas ensinam a viver a fé. E as profecias revelam o que ainda viria. Mas talvez o aspecto mais extraordinário de todos seja a unidade da Bíblia. Mesmo com tanta diversidade de autores, épocas, idiomas e estilos, ela conta uma única grande história,
a história do relacionamento de Deus com seu povo ao longo dos séculos e, principalmente, a história que sempre aponta para Jesus. Desde o começo, Deus revela seu caráter, seus propósitos e sua aliança com Israel. Conforme avançamos pelos livros, vemos quedas, restauração, promessas e intervenções divinas, e capítulo após capítulo, profecia após profecia, tudo converge para um único centro, o Messias, aquele que viria cumprir a promessa e restaurar todas as coisas. A Bíblia não é um conjunto de relatos isolados. Ela é uma narrativa contínua, o registro de um Deus que fala, que age, que conduz seu povo e que prepara o caminho para Cristo, o ponto principal de toda a Escritura. E quando você entende isso, a Bíblia deixa de parecer apenas um objeto religioso ou um livro antigo. Ela se revela como realmente é, uma obra viva, construída ao longo de milênios, preservada com propósito e conectada por uma única mensagem central. Agora que já entendemos o que é a Bíblia, nós podemos dar um passo a mais e olhar para uma pergunta muito importante. Como esses textos chegaram até nós? Como eles nasceram? Quem escreveu? Em que contexto? E como foram preservados ao longo de tantos séculos? A Bíblia não caiu do céu pronta. Ela foi construída dentro da própria história, enquanto Deus falava e seu povo registrava o que ele revelava. Esses registros eram escritos em 3 idiomas antigos: hebraico, aramaico e grego. Línguas que não traziam apenas palavras, mas também formas de pensar, expressões culturais e estruturas muito diferentes das nossas. Isso já mostra como a Bíblia atravessa tempos, povos e contextos sem perder sua essência. Tudo começa com pessoas reais vivendo situações reais. Quando Deus se revelava, elas escreviam o que tinham visto, ouvido ou aprendido. Assim nasceram os primeiros textos, as instruções dadas a Moisés, os cânticos de Davi, as visões dos profetas, os relatos dos reis e, mais tarde, os testemunhos dos apóstolos que conviviam com Jesus. Os escritores eram homens comuns, vivendo sua própria realidade. Mas a mensagem vinha de Deus. A própria Bíblia descreve suas palavras como algo soprado por Deus, mostrando que, mesmo usando o vocabulário, a cultura e o estilo de cada autor, a direção vinha do Espírito Santo. É por isso que, mesmo com tanta diversidade, os textos seguem uma mesma linha e uma mesma mensagem. Esses registros eram escritos em materiais frágeis, peles de animais, papiros, pergaminhos e rolos. E como nada disso durava para sempre, era necessário copiar o texto de tempos em tempos, sempre à mão. Mas aqui existe um detalhe muito importante. Não era qualquer pessoa que podia copiar as Escrituras. A tarefa era restrita a homens especialmente treinados, consagrados e autorizados para esse trabalho. Eles eram chamados de escribas. E copiar um texto sagrado não era apenas um ofício. Era um ato de reverência, uma responsabilidade espiritual enorme. Os escribas judeus tinham métodos extremamente rigorosos. Contavam letras, palavras, linhas, verificavam margens e, se encontrassem qualquer detalhe fora do padrão, o rolo inteiro era descartado e refeito. Eles faziam isso porque criam, com profundo respeito, que estavam copiando a palavra do próprio Deus. Esse cuidado foi fundamental para preservar o texto com uma fidelidade impressionante. Outro ponto essencial é que a Bíblia não foi escrita de maneira contínua, como um autor que começa um livro e termina no último capítulo. Cada parte nasceu em um contexto diferente. Alguns textos surgiram em tempos de paz, outros em tempos de guerra, outros durante o exílio, outros enquanto o povo reconstruía sua nação. Cada livro carrega marcas do momento em que foi escrito,
Entender isso ajuda a perceber a profundidade da mensagem. Quando chegamos ao Novo Testamento, o processo continua. Os apóstolos e discípulos registraram quem Jesus foi, o que ele fez, o que ele ensinou e como a sua ressurreição transformou tudo. Depois disso, vieram as cartas escritas para orientar as primeiras igrejas, responder dúvidas, corrigir erros, fortalecer a fé e ensinar como viver de acordo com o Evangelho. Assim, ao longo de muitos séculos, peça por peça, Deus formou sua palavra através de homens que ouviram sua voz, obedeceram e registraram. A Bíblia é exatamente isso, o encontro entre o divino e o humano. Deus conduz a mensagem e o ser humano escreve a história. Depois de entender como os textos bíblicos foram escritos ao longo da história, surge uma pergunta natural. Como toda essa coleção de livros foi organizada até chegar no formato que temos hoje? Quando falamos da estrutura da Bíblia, muita gente imagina que ela segue uma ordem simples, como se fosse um romance começando no início da história e seguindo em linha reta até o final. Mas a Bíblia não foi organizada assim. A forma como ela está arrumada hoje é fruto de um cuidado enorme, pensado para que a narrativa faça sentido, para que a leitura seja compreensível e para que cada livro ocupe o lugar mais lógico dentro desse conjunto gigantesco. A primeira grande divisão, e provavelmente a mais conhecida, separa a Bíblia em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento reúne 39 livros que falam do período anterior à vinda de Jesus. O Novo Testamento reúne 27 livros que relatam a vida de Cristo, o início da Igreja e a esperança futura da humanidade. Essa divisão existe por causa de algo fundamental, a aliança. No Antigo Testamento, vemos a aliança de Deus com Israel, a promessa do Messias, a formação do povo, suas vitórias, seus fracassos, seus exílios e as profecias que apontam para um Salvador. No Novo Testamento, vemos a nova aliança revelada em Jesus Cristo, o cumprimento das promessas e o anúncio da salvação para todas as nações. Mas dentro dessas duas grandes partes, existe uma organização ainda mais profunda. Para visualizar melhor, na tela você vê agora essa estante bíblica, com cada grupo de livros organizado por estilo, período histórico e propósito espiritual. Começamos pelo Antigo Testamento. Ele se abre com os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco ou Livros de Moisés. São os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na imagem, esses 5 livros aparecem em destaque na primeira prateleira. Neles estão a criação do mundo, a origem da humanidade, a queda, o dilúvio, a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e a promessa da terra prometida, a formação do povo de Israel, o Êxodo, a entrega da lei e as jornadas pelo deserto. O Pentateuco é como um alicerce de um grande edifício. Tudo que vem depois está construído sobre essas bases espirituais, morais e históricas. Depois do Pentateuco, entramos nos livros históricos. A parte agora está destacada na imagem. Aqui a Bíblia narra séculos de história de Israel, a entrada na Terra Prometida, o período dos juízes, o surgimento da monarquia, os reinados de Saul, Davi e Salomão, a divisão do reino, os exílios e o retorno do povo após o cativeiro. Esses livros incluem Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esses livros não mostram apenas acontecimentos, eles revelam a caminhada espiritual, emocional e humana de uma nação inteira, e de alguma forma também revelam a nossa própria humanidade. Depois dos livros históricos, encontramos os livros poéticos, que você vê agora destacados na imagem. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Juntos formam um conjunto completamente diferente dos anteriores. Eles falam do coração humano, sofrimento, sabedoria, alegria, louvor, amor, perguntas profundas e reflexões sobre o sentido da vida. Esses livros não seguem ordem cronológica porque tratam de temas universais. São atemporais, aplicáveis a qualquer período. E então chegamos à última grande parte do Antigo Testamento.
os livros proféticos. Na imagem, eles aparecem organizados entre profetas maiores e menores, lembrando que essa separação é apenas pelo tamanho do livro, não pelo valor espiritual. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malatias. Nesses livros encontramos mensagens de Deus para o seu povo, anúncios de juízo, convites ao arrependimento, promessas de restauração e revelações que apontam para a vinda de Jesus com séculos de antecedência. Os profetas eram homens levantados por Deus em momentos críticos da história, e suas palavras continuam ecoando até hoje. Depois de Malaquias, o último livro profético, a história bíblica entra em aproximadamente 400 anos de silêncio. Nenhum profeta, nenhum novo livro, nenhum registro inspirado. É o período chamado de interbíblico ou intertestamentário, um tempo de silêncio profético. Um intervalo que prepara o cenário para o acontecimento mais importante da história, a chegada do Messias. E então se abre o Novo Testamento, começando pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na imagem, eles aparecem no topo da nova estante. Os evangelhos são versões contadas sobre 4 perspectivas diferentes. Eles são visões complementares de pessoas que testemunharam ou registraram a partir de testemunhas quem Jesus foi. Cada evangelho traz um olhar único. Mateus apresenta Jesus como o Rei Prometido, o Messias anunciado pelos profetas, cumprindo as promessas feitas a Israel. Marcos mostra Jesus como o servo em ação, enfatizando seus feitos, seu poder e seu sofrimento em uma narrativa rápida e direta. Lucas revela Jesus como Filho do Homem, destacando sua compaixão, sua humanidade e seu cuidado com os excluídos. João apresenta Jesus como Filho de Deus, focando em sua identidade divina, nos sinais e no significado espiritual da sua vinda. Eles revelam seu caráter, seu ensino, seus milagres, sua morte e sua ressurreição. Depois vem o livro de Atos dos Apóstolos, ou simplesmente Atos. Ele descreve a continuação natural da história, o início da igreja, a descida do Espírito Santo, os primeiros cristãos, as viagens missionárias e a expansão do Evangelho. É a fé saindo da teoria e se tornando movimento. O Novo Testamento continua com as cartas, 21 ao todo. Na imagem, elas aparecem organizadas em sequência. Primeiro as cartas de Paulo e depois as cartas gerais escritas por outros líderes da fé. As 13 cartas de Paulo são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Depois vêm as 8 cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E finalmente o Novo Testamento encerra com o Apocalipse, um livro de revelação dado ao apóstolo João, cheio de visões sobre o futuro, sobre o triunfo de Cristo, sobre o juízo e sobre a promessa da nova criação. Quando olhamos para essa estrutura, para cada livro, cada estilo e cada posição nessa estante, percebemos que a Bíblia não é desorganizada. Ela tem lógica, tem propósito, tem continuidade, tem início, desenvolvimento e conclusão. E cada parte existe para revelar quem Deus é e como Ele age na história da humanidade. Entender essa estrutura muda a forma como você lê a Bíblia. Ela deixa de parecer um monte de textos separados e passa a ser uma jornada, uma história que começou muito antes de nós e que de alguma forma continua se desenrolando dentro de nós. E depois de enxergar essa grande estrutura, essa biblioteca organizada ao longo de milênios, cada livro ocupando seu lugar por um motivo, surge uma curiosidade natural. Se a Bíblia veio sendo formada assim, tão cuidadosamente, por que ela tem capítulos e versículos hoje? E desde quando isso existe? A resposta surpreende muita gente. Quando abrimos a Bíblia hoje, vemos capítulos, versículos, números e divisões que parecem tão naturais que é fácil imaginar que tudo sempre foi assim. Mas a verdade é que nos textos originais, nada disso existia.
Os livros não tinham numeração, não tinham separações e não tinham essas divisões que usamos para localizar e memorizar passagens. Eram textos contínuos, escritos em rolos compridos, muitas vezes sem espaços claros entre frases. As primeiras grandes divisões começaram a surgir muitos séculos depois. Por volta do ano 1200, um arcebispo chamado Stephen Langton organizou os livros da Bíblia em capítulos. Ele fez isso para facilitar o estudo, especialmente para teólogos e estudantes da época que precisavam encontrar trechos com rapidez. Essa divisão em capítulos se espalhou, foi aceita pelas igrejas e, com o tempo, se tornou padrão. Mas ainda não existiam versículos. Isso só veio mais tarde, no século XVI. Um impressor francês chamado Robert Estienne, conhecido como Stephanus, decidiu dividir cada capítulo em pequenos trechos numerados para tornar a leitura e a referência ainda mais práticas. Ele trabalhou cuidadosamente, separando frases e ideias, e publicou uma edição da Bíblia com essa nova estrutura. A proposta fez tanto sentido que, em pouco tempo, o mundo cristão adotou esse formato. Essas divisões nunca foram parte da inspiração original. São ferramentas criadas muito depois apenas para ajudar. E apesar de extremamente úteis, às vezes elas até quebram frases que originalmente eram contínuas. Por isso, é sempre importante lembrar: os números ajudam a localizar, mas não devem guiar a interpretação. Hoje, capítulos e versículos fazem parte da experiência de leitura. Eles nos permitem encontrar rapidamente um texto, memorizar passagens, seguir leituras devocionais e estudar a Bíblia de forma organizada. Mas, no fim das contas, são apenas marcadores que servem como mapas. Muitas vezes, um versículo isolado pode ser interpretado de forma incorreta, justamente porque ele é só uma parte de uma mensagem muito maior. Agora que entendemos como a Bíblia foi dividida para facilitar nossa navegação, podemos seguir para outra pergunta que muitas pessoas têm. Se a Bíblia é uma só, por que uma versão usa certas palavras e outra usa palavras diferentes? Qual é a versão correta? Para responder isso, a primeira coisa que precisamos lembrar é que a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. E aqui está o ponto central. Esses idiomas não são apenas diferentes, são extremamente antigos. São línguas que, em muitos aspectos, já não existem mais na forma como eram usadas na época bíblica. O hebraico bíblico não é idêntico ao hebraico moderno. O aramaico praticamente desapareceu como língua cotidiana. E o grego do Novo Testamento não é o grego falado hoje. Ou seja, para que a gente pudesse ler a Bíblia hoje, alguém precisou fazer um trabalho de tradução, trazendo o texto desses idiomas antigos, com expressões, costumes e formas de pensar muito diferentes das nossas, para uma língua moderna como o português. Mas esse não é o ponto principal. O motivo de existirem tantas traduções não é porque ninguém sabe exatamente o que está escrito, mas porque existem maneiras diferentes de apresentar a mesma mensagem. Pense assim: você pode explicar a mesma verdade com palavras mais formais ou mais simples, com frases mais curtas ou mais longas, com uma linguagem mais antiga ou mais atual. O conteúdo é o mesmo, mas o jeito de falar muda de acordo com quem vai ouvir. Com a Bíblia acontece algo parecido. Algumas traduções procuram ser mais literais, tentando seguir o texto original quase palavra por palavra. São ótimas para estudo porque aproximam bastante da estrutura dos idiomas originais, mesmo que a leitura às vezes fique um pouco mais rígida. Outras traduções procuram ser mais voltadas para o sentido, priorizando a ideia do versículo, a frase como um todo, para que a leitura fique mais clara para quem está começando. Elas mantêm o mesmo significado, mas escolhem palavras mais naturais para o leitor moderno. Também existem versões com linguagem mais simples, pensadas para quem tem pouco hábito de leitura, para adolescentes, para novos convertidos ou até para quem tem dificuldade de compreender textos mais formais. E há versões com uma linguagem mais poética ou mais solene, que muitas pessoas gostam para ler em voz alta, para culto, para memorização. Além disso, o próprio português muda com o tempo. Palavras que faziam sentido 100 anos atrás, hoje soam estranhas ou já não significam exatamente a mesma coisa. Por isso, algumas traduções mais recentes não estão corrigindo a Bíblia, mas sim atualizando o jeito de falar, para que um jovem de hoje consiga entender o que está lendo com a mesma clareza que alguém de outra geração entendia. É claro que os tradutores não trabalham no escuro. Eles usam os mesmos manuscritos antigos, estudam o contexto histórico, consultam o hebraico e o grego com muito cuidado,
comparam textos, analisam gramática, estrutura de frase, estilo literário. Em muitos casos, descobertas arqueológicas, como os manuscritos do Mar Morto, apenas confirmaram o quanto o texto foi bem preservado e ajudaram a esclarecer nuances de algumas palavras raras sem mudar a mensagem central. Um exemplo simples ajuda a visualizar isso. Veja como Filipenses 4,13 aparece em 3 traduções muito usadas. Na versão Almeida Revista Corrigida, ele é assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na nova versão internacional, a frase aparece de uma forma um pouco diferente: tudo posso naquele que me fortalece. E na nova tradução na linguagem de hoje, ele ganha uma forma ainda mais explicativa: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Perceba que as frases são diferentes, mas quando você presta atenção, o que elas estão dizendo é a mesma coisa. Não é sobre poder mágico para qualquer coisa que eu quiser, mas sobre enfrentar qualquer situação sustentado pela força de Cristo. As palavras variam um pouco, mas o sentido permanece. Então, quando você vê traduções diferentes, não precisa ficar confuso ou desconfiado. Isso não é sinal de que a Bíblia foi alterada, mas sim de que existem várias portas de entrada para o mesmo texto, pensadas para públicos diferentes e momentos diferentes da caminhada de fé. Na prática, isso significa que você pode usar a versão que fizer mais sentido para você. Pode escolher aquela que você entende melhor, aquela que toca mais o seu coração, ou até alternar entre várias para enriquecer a compreensão. O importante não é qual tradução você usa, é que você use a Bíblia, que você leia, que você se aproxime da palavra de Deus. Mas talvez essa minha explicação tenha levantado uma nova dúvida em você. Se há tantas versões traduzidas, como podemos ter certeza de que tudo isso continua fiel ao que foi escrito lá atrás, há milhares de anos? Essa dúvida é legítima, e na verdade é importante que ela exista, porque a fé não precisa de ingenuidade, ela precisa de entendimento. E quando a gente olha para a Bíblia com profundidade, percebemos que ela não apenas resiste às perguntas, ela se fortalece com elas. A verdade é que a Bíblia é um dos textos mais bem preservados de toda a história da humanidade. Isso começa pela forma como os judeus tratavam as Escrituras. Para eles, copiar a palavra de Deus era algo sagrado. Os escribas trabalhavam com um cuidado impressionante, contavam letras, palavras, linhas, verificavam margens, comparavam cada cópia com o original, e se qualquer pequeno erro fosse encontrado, todo o rolo era descartado e refeito. Esse zelo atravessou gerações e ajudou a manter o texto extremamente fiel. E isso foi comprovado de maneira impressionante em uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Em 1947, os famosos manuscritos do Mar Morto foram encontrados por acaso por um jovem beduíno em cavernas próximas ao deserto da Judeia. Foram quase 1000 documentos preservados. E essa descoberta mudou para sempre o estudo da Bíblia, revelando o quanto o texto havia sido transmitido com fidelidade ao longo dos séculos. Entre os rolos encontrados, havia o livro de Isaías, praticamente completo, escrito cerca de 1000 anos antes dos manuscritos mais antigos que possuíamos até então. Isso significa que os estudiosos puderam comparar um texto copiado no século II a.C. com as versões que estavam em uso no século X ou XI depois de Cristo. E o resultado impressionou o mundo inteiro. Quando os especialistas colocaram os dois textos lado a lado, perceberam que eles eram quase idênticos. As diferenças eram mínimas, geralmente variações de ortografia, pequenas trocas de preposição ou detalhes que não alteravam o sentido. Nada que mexesse com a mensagem. Um exemplo simples: em algumas linhas, o manuscrito mais antigo dizia "Ele reinará", enquanto o manuscrito mais recente dizia "Ele reinará para sempre". São variações naturais de cópia, mas nenhuma delas muda a profecia central do texto. Esse achado mostrou que, mesmo ao longo de séculos de cópias manuais, o texto bíblico foi preservado com uma precisão extraordinária, muito maior do que qualquer outro documento da antiguidade. E não é só no Antigo Testamento que vemos isso. O Novo Testamento também possui uma quantidade impressionante de manuscritos antigos, muito maior do que qualquer outro texto da antiguidade. Quanto mais manuscritos existem, mais fácil é comparar, corrigir pequenas variações e reconstruir o texto original com segurança. Mas existe ainda um aspecto tão importante quanto a preservação do texto: a autenticidade dos relatos. Porque não basta um texto ser preservado, ele também precisa ser verdadeiro. E é exatamente aqui que algo impressionante acontece.
Os relatos bíblicos têm uma característica que chama muito a atenção. Eles são honestos demais para terem sido inventados. A Bíblia não esconde os erros de seus heróis. Ela mostra acertos e erros, fé e dúvida, coragem e covardia. Mostra reis que falharam, profetas que fugiram, traições. Nenhum autor inventaria uma religião descrevendo líderes tão imperfeitos. Nenhum escritor criaria uma fé apontando para suas próprias falhas. E isso reforça uma verdade simples. Quem inventa uma história tenta parecer melhor do que é. Quem conta a verdade expõe até o que não gostaria. Se alguém estivesse tentando criar uma história perfeita para convencer outras pessoas, jamais incluiria esses tipos de falhas. Quer ver outro exemplo? As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres, e a principal delas foi Maria Madalena. Naquela época, o testemunho de uma mulher não tinha valor legal na sociedade judaica. Se os discípulos estivessem inventando uma narrativa para torná-la mais convincente, jamais colocariam uma mulher como a primeira a ver Jesus ressuscitada. Mas é exatamente isso que os evangelhos registram, e isso é um forte sinal de autenticidade. Outro ponto importante é a forma como os evangelhos relatam os mesmos acontecimentos. Se fossem invenções, todos os relatos seriam idênticos, mas o que vemos é que cada autor descreve a história a partir da sua própria perspectiva. Um destaca um detalhe, outro percebe algo diferente, outro enfatiza outro ponto. E isso não enfraquece a credibilidade, pelo contrário, reforça. É assim que testemunhos reais funcionam. 4 pessoas vendo o mesmo evento, contam o mesmo núcleo da história, mas com nuances diferentes. Se fossem 4 cópias artificiais, seriam idênticas demais. Se fossem 4 invenções independentes, seriam contraditórias demais. Mas os evangelhos são exatamente como relato de testemunhas sinceras, diferentes nos detalhes, iguais no essencial. Por fim, a arqueologia tem confirmado repetidamente detalhes mencionados na Bíblia: nomes de cidades, reis, moedas, costumes, documentos, construções e personagens como Pôncio Pilatos, cuja existência era contestada até a descoberta de uma inscrição com seu nome. Cada nova descoberta reforça: a Bíblia é um documento profundamente enraizado na história. E ainda existe algo profundo para refletir. A Bíblia não sobreviveu até hoje porque foi protegida por poderes humanos. Ao contrário, ao longo dos séculos, reis tentaram destruí-la, impérios tentaram bani-la, governos tentaram apagá-la. E ainda assim ela permanece. Traduzida para milhares de línguas, lida por milhões de pessoas, preservada de forma surpreendente em cada geração. Nenhum livro na história humana enfrentou tanta oposição e nenhum resistiu de maneira tão extraordinária. Quando colocamos tudo isso junto, a fidelidade do texto preservado, a sinceridade dos relatos, a coerência entre as testemunhas e a resistência da Bíblia ao longo dos séculos, percebemos que ela não é apenas um documento antigo que sobreviveu ao tempo. Ela é uma palavra que não se apaga, uma voz que atravessa gerações, uma mensagem que ninguém conseguiu silenciar. A pergunta deixa de ser por que confiar na Bíblia e passa a ser como não confiar em um texto que permanece firme enquanto tudo ao redor muda. E agora que já entendemos como a Bíblia foi formada, preservada e organizada, precisamos dar um passo ainda mais profundo, talvez o mais importante de todos. Por que chamamos a Bíblia de Palavra de Deus, se ela foi escrita por homens? A primeira coisa que precisamos reconhecer é simples. Sim, a Bíblia foi escrita por mãos humanas, homens com histórias, limites, personalidades e profissões diferentes. Homens que sentiram medo, alegria, dor, esperança. Homens que viveram guerras, exílios, reconstruções e perseguições. Homens que tinham família, tinham problemas, tinham perguntas. Homens reais. Mas esses homens não escreveram a Bíblia baseados apenas em suas opiniões. Eles não inventaram doutrinas. Eles não criaram histórias para impressionar. A própria Bíblia explica isso quando diz que homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. E também quando afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, a mente que guia é divina, mas a mão que escreve é humana. E por que Deus escolheria fazer assim? Por que Ele não escreveu tudo sozinho e entregou pronto? Existe uma razão profunda. Deus escolheu se revelar dentro da história. A Bíblia nasce no tempo, cresce no tempo e aponta para além do tempo.
Se Jesus é o cumprimento de centenas de profecias, como essas profecias existiriam antes dele se a Bíblia viesse inteira e pronta? Se os profetas foram enviados para anunciar o que Deus ainda faria, como eles poderiam exercer essa missão se tudo já estivesse escrito desde o começo? A revelação precisava acontecer aos poucos, assim como a história acontece aos poucos. Moisés escreve o que viveu, Davi escreve o que sentiu, os profetas escrevem o que ouviram de Deus, os evangelistas escrevem o que testemunharam, Paulo escreve para ensinar, corrigir e encorajar as igrejas. Cada parte nasce exatamente no momento em que precisava nascer. E aqui existe algo lindo. Se a Bíblia tivesse caído pronta do céu, ela seria um livro distante, impessoal, impossível de se relacionar com a nossa vida. Mas Deus decidiu falar usando pessoas, emoções, decisões, lutas e experiências reais para que nós pudéssemos entender. Ele usa a linguagem humana porque fala com seres humanos. Ele usa histórias humanas porque se importa com seres humanos. Ele entra na linha do tempo porque deseja caminhar conosco dentro da nossa própria história. É por isso que a Bíblia é tão diferente de qualquer outro livro religioso da antiguidade. Ela não é uma coleção de ideias filosóficas soltas. Não é um manual escrito de uma só vez. Não é uma tradição oral transformada em texto séculos depois. Ela é uma revelação progressiva, uma construção ao longo dos anos, uma conversa entre Deus e a humanidade, registrada por pessoas que estavam vivendo essa conversa. Essa mistura entre o divino e o humano, entre o céu e a terra, faz parte da essência da Bíblia. Ela é humana o suficiente para ser compreendida e divina o suficiente para transformar vidas. E quando olhamos para os autores, isso fica ainda mais evidente. Eles eram diferentes demais uns dos outros para produzirem um texto coerente por conta própria. Eles viveram em épocas tão distantes que seria impossível combinar uma história. E mesmo assim, todos apontam para o mesmo Deus, para o mesmo plano, para o mesmo propósito. Isso não é coincidência. Isso é direção. Por isso, quando você abre a Bíblia, não está apenas lendo palavras antigas escritas por pessoas. Você está lendo uma mensagem que Deus inspirou, guiou, preservou e entregou à humanidade ao longo dos séculos. A Bíblia é sagrada não porque os homens que escreveram eram perfeitos, mas porque o Deus que inspirou é perfeito. E quando essa verdade desce do entendimento para o coração, a Bíblia deixa de ser apenas um texto para estudar. Ela se torna uma voz para ouvir. É assim que Deus escolheu falar e é assim que nós escolhemos ouvir. Agora eu preciso abrir o coração com você sobre um ponto essencial. Algo que, se você não entender, pode distorcer toda a sua jornada com a Bíblia. A forma como você escolhe crer no que está escrito. A confiabilidade da Bíblia não depende da opinião de ninguém. Ela está registrada na história, confirmada pela arqueologia, sustentada pela lógica e, acima de tudo, comprovada pelo próprio poder da palavra. Um poder que atravessa gerações e continua transformando vidas, inclusive a sua, agora. Mas existe um risco muito comum nos nossos dias. Muitas pessoas se aproximam da Bíblia com interesse, mas também com uma postura perigosa. Elas leem o texto, concordam com algumas partes, discordam de outras, aceitam o que combina com sua visão de mundo, rejeitam o que parece difícil, simbólico ou impossível e, sem perceber, acabam construindo uma Bíblia pessoal, moldada às suas preferências, não à vontade de Deus. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Alguém lê um milagre e diz: "Ah, isso aqui deve ser simbólico." Lê uma profecia e comenta: Isso é só poesia antiga." Lê um ensinamento mais firme e conclui: "Isso não se aplica mais aos dias de hoje." A pessoa até gosta da Bíblia, mas não se entrega ao texto. Ela tenta ajustar a palavra ao seu entendimento, quando na verdade é o nosso entendimento que precisa ser ajustado à palavra. E o risco dessa postura é simples. Quando você escolhe em quais partes da Bíblia acredita, você não está mais seguindo a Bíblia.
está seguindo a si mesmo. Isso não acontece por maldade. Muitas vezes acontece por medo, por falta de compreensão, ou por uma fé que ainda está dando seus primeiros passos. É natural achar algumas histórias difíceis. É natural ter dúvidas. É natural não entender tudo de imediato. Mas existe uma diferença enorme entre não entender ainda e decidir não acreditar. Se você só crê nas partes que fazem sentido para você, então sua fé deixa de estar baseada na palavra de Deus e passa a estar baseada na sua capacidade de compreender as coisas. E se a sua fé depende apenas daquilo que você consegue explicar, ela será sempre limitada, frágil, instável e vulnerável. Há uma pergunta simples, mas poderosa, que nos ajuda a enxergar isso. O que é mais difícil de acreditar? Que Jesus andou sobre as águas ou que ele nasceu de uma virgem? Se você aceita o segundo, por que rejeitaria o primeiro? E se Deus pode trazer vida onde não havia vida, por que não poderia suspender as leis naturais por alguns instantes? A lógica da Bíblia não é a lógica humana. A lógica da Bíblia é a lógica do Deus que criou o universo. Por isso Jesus disse, para Deus nada é impossível. Nada. Quando tentamos adaptar a Bíblia ao nosso entendimento, perdemos a oportunidade de ser moldados por ela. Porque a Bíblia não foi escrita para se encaixar nas nossas limitações. Ela foi escrita para nos transformar, para corrigir nossa visão, para expandir nossa fé. E isso exige uma decisão de humildade. Reconhecer que Deus é maior, que seus caminhos são maiores, que sua sabedoria é maior. Haverá momentos de dificuldade, haverá dúvidas, haverá textos que confrontam nossa maneira de viver. Mas é exatamente nesses momentos que a palavra está fazendo o que precisa fazer. Se você começa sua jornada bíblica escolhendo o que aceita e o que rejeita, é como construir uma casa removendo tijolos da parede. Cedo ou tarde, tudo desaba. Mas quando você recebe a palavra como ela é, inteira, completa, poderosa, sua fé cria raízes profundas. A Bíblia passa a falar com você, a ensinar você, a corrigir você, a transformar você, a fortalecer você. Porque a grande verdade é esta. A Bíblia não precisa ser ajustada para caber na nossa lógica. Nós é que precisamos abrir o coração para caber na lógica de Deus. E quando essa postura muda dentro de nós, tudo muda. A leitura se torna revelação. A dúvida se torna entendimento. O impossível se torna apenas mais uma oportunidade para Deus mostrar quem Ele é. Agora que já falamos sobre confiança e sobre como ler a Bíblia com o coração aberto, existe algo ainda mais profundo que precisamos compreender. A Bíblia não é apenas um registro histórico, nem apenas um conjunto de ensinamentos. A Bíblia é uma palavra espiritual. Ela fala com o nosso espírito, não apenas com a nossa mente. E é justamente por isso que às vezes nós simplesmente não conseguimos entender tudo o que está escrito. E está tudo bem. Uma das maiores libertações para quem começa a ler a Bíblia é entender isto. Você não tem obrigação de compreender tudo imediatamente e, em muitos momentos da vida, talvez não compreenda mesmo. E isso não diminui a sua fé. A revelação de Deus não funciona como um livro escolar, em que você lê uma página e precisa dominar o conteúdo. A Bíblia é viva, e como viva, ela fala de maneiras diferentes em momentos diferentes. Existem versículos que hoje não fazem sentido algum, e que no futuro podem iluminar algo que você está vivendo. Existem livros que você lê e ainda parecem distantes, e mais tarde revelam algo que antes você não tinha maturidade para absorver. E isso não significa que você é incapaz. E não significa que a Bíblia é confusa. Significa apenas que nem tudo será entendido na mesma medida por todas as pessoas e nem sempre no mesmo tempo. E tudo bem que seja assim. Mas isso não significa que você precisa caminhar sozinho. Quando algum texto parecer difícil, simbólico, profundo demais ou desconfortável, procure entender melhor. Busque explicações de pessoas sérias, comprometidas com a verdade bíblica, com responsabilidade no ensino e com fidelidade ao texto sagrado. Esses irmãos e irmãs na fé podem ajudar você a enxergar algo que sozinho talvez passasse despercebido.
Ainda assim, mesmo com toda a ajuda possível, haverá textos que você não vai compreender totalmente. E isso não deve ser motivo de culpa ou frustração. A Bíblia é maior do que a nossa capacidade de entendimento. O importante é continuar caminhando. Porque quando você lê, não está apenas diante de um texto antigo. Você está abrindo espaço para que Deus fale com você. Às vezes ele fala através de uma frase, às vezes através de uma palavra, às vezes através de um silêncio que faz você pensar. E em outros momentos, ele simplesmente planta uma semente, uma verdade que você ainda não entende, mas que um dia pode florescer dentro de você. É por isso que não basta ler a Bíblia apenas com os olhos, é preciso ler também com o coração. O Espírito Santo, que Jesus chamou de Consolador e Mestre, é quem ilumina a palavra dentro de nós. Ele pega aquilo que está escrito e traz discernimento, direção, consolo, correção e transformação. A Bíblia que você lê por fora, ele explica por dentro. E quando isso acontece, a palavra deixa de ser apenas informação e se torna encontro. Para uma pessoa, um versículo traz consolo. Para outra, o mesmo versículo traz correção. Para outra, traz direção. A palavra tem profundidade suficiente para falar com cada um, segundo a sua necessidade. E tem algo ainda mais profundo. Às vezes, Deus usa justamente a falta de entendimento para nos mostrar que ainda estamos crescendo. Há momentos em que você lê algo e percebe, ainda não alcanço isso. E tudo bem. Isso é sinal de caminhada, não de fracasso. Crescer espiritualmente não é entender tudo, é continuar aberto para aprender, mesmo quando não entende. A Bíblia tem camadas. Camadas que Deus revela aos poucos. Hoje você entende uma, amanhã outra. E ao longo da vida, essas camadas vão se somando, se aprofundando, se iluminando. Por isso, nunca se frustre por não entender completamente um capítulo ou um versículo. Não pare. Não desista. Não ache que isso significa pouca fé. A fé não é entender. A fé é permanecer. Leia. Busque aprender. Converse com pessoas firmes na palavra. Ore. Permaneça. A palavra sempre encontra espaço no coração de quem sinceramente a procura. E quando a encontra, ela transforma. E depois de tudo que conversamos aqui, eu quero abrir meu coração com você mais uma vez. Este canal existe por um único motivo: aproximar você da Bíblia, ajudar você a criar intimidade com a palavra de Deus, ajudar você a entender com clareza e simplicidade aquilo que muitas vezes parece distante, complicado ou inacessível. Mas existe algo que eu jamais quero que você esqueça. O objetivo deste canal não é substituir a sua leitura da Bíblia, é despertar em você o desejo de abrir a Bíblia por conta própria. Cada narração que você ouve aqui é um convite. Um convite para que depois do vídeo você abra o texto original. Leia, ore, medite. Deixe Deus falar diretamente com você. Porque a voz que transforma não é a minha, é a dele. A intimidade com a Bíblia não nasce apenas de ouvir alguém explicar. Ela nasce quando você, pessoalmente, se aproxima das Escrituras. Quando você se coloca diante da palavra com sinceridade. Quando você abre o coração e diz: Senhor, fala comigo. E Deus fala. Às vezes pela narração, às vezes por um versículo que nunca tinha chamado sua atenção, às vezes por algo que parece simples, mas ilumina exatamente o ponto que você precisava. E é por isso que este canal existe, para caminhar ao seu lado, para facilitar o seu entendimento, para tirar o peso, para abrir caminhos, mas sempre apontando você para a única fonte capaz de transformar uma vida, a Palavra de Deus. Então, quando terminar este vídeo, eu quero te encorajar. Abra a sua Bíblia. Comece por um texto que você já tenha acompanhado a nossa narração e explicação. Leia no seu ritmo, sem pressa. Se algo não fizer sentido, tudo bem, continue. Se algo tocar seu coração, agradeça. Se algo confrontar você, reflita. E sempre que precisar, volte aqui, faça uma pergunta, questione. Vamos continuar crescendo juntos. A Bíblia é uma carta viva de Deus para você. E quanto mais você se aproxima dela, mais ela ilumina quem você é, onde você está e para onde Deus quer te levar.
Se este vídeo ajudou você a entender um pouco mais da palavra, então já valeu a pena. E se você quiser continuar caminhando comigo nessa jornada, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha para os próximos episódios. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abra os seus olhos para a verdade, que Ele fortaleça a sua fé a cada capítulo, a cada versículo e a cada encontro com a sua palavra. A Bíblia é viva. A Bíblia é para você. E a sua jornada com ela está apenas começando.